cheats, códigos, trapaças, enfim, não importa como você chama. Se você jogou algum game na sua vida, com certeza você já usou algum tipo de código, tanto para trapacear quanto para se divertir. Eu sou o Will, esse é o canal Minha Experiência nos Games e hoje vamos falar sobre códigos que vocês nunca vão esquecer. Nos anos 90, os cheats ou códigos eram bem populares nos games. Não era nem um pouco estranho você sair para comprar uma revista que tinha centenas de dicas e truques. E eu imagino que isso tenha acontecido devido à dificuldade extremamente punitiva que tínhamos em vários games da época. Então jogar com vidas infinitas ou algo do tipo era só um jeito de deixar o jogo mais acessível, principalmente para crianças menores, que normalmente tinham menos habilidade jogando. E um dos cheats mais famosos é o Konami Code. Pra cima, para baixo, esquerda, direita, BA, que quando feito no Contra de Nintendinho, por exemplo, te dava 30 vidas a cada continue, o que te proporcionava fazer final no game com uma certa facilidade. Nesse game que pra época era extremamente desafiador. O detalhe interessante é que esse código era usado em vários games da Konami. No International Superstar Soccer, por exemplo, esse código, quando feito no segundo controle, transformava o juiz e o bandeirinha em cachorros. Não te dava nenhuma vantagem no game e não mudava em nada a gameplay, mas acabava sendo bem divertido levar um cartão amarelo diretamente do focinho de um cachorro. Inclusive esse foi um dos primeiros códigos a ser inventado, e a Konami usou ele em muitos jogos, entre eles Metal Gear Solid, Silent Hill, jogos de Game Boy, Xbox 360, enfim, a lista é gigantesca e passa por várias gerações de games. E os códigos não eram necessariamente só para trapacear. Vários códigos eram úteis de outras formas, e um ótimo exemplo disso é o pra cima, pra baixo, esquerda, direita, segura A, aperta Start do primeiro Sonic de Mega Drive. E eu digo que esse código era útil porque Sonic era um game que não tinha password, e é um game de uma época onde os memory cards ainda não eram usados amplamente, e só alguns games salvavam seu progresso de alguma forma. Ou seja, toda vez que você ia jogar era obrigado a começar da primeira fase, independente da fase que você tinha parado. Lógico que com esse código você também poderia simplesmente ir para o último mestre e fazer final no game, mas ele acabava tendo mais utilidade do que só trapacear. Outro código que é extremamente memorável e segue uma linha parecida de ser útil além de ser simplesmente um código é o X-X exclamação V Q de Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. Esse era um código que ativava o Look Mode, modo onde você começava o jogo com 99 de sorte para drop de itens, mas tinha todos os outros atributos drasticamente nerfados, o que acabava deixando o game bem mais difícil. Principalmente no começo, onde você não tem nenhuma armadura boa e muitos inimigos e chefes podem facilmente te levar para a tela de Game Over. A vantagem é que com a sorte 99, dropar itens fica muito mais fácil. Então durante o game você vai ter vários drops de armas e armaduras que vão te ajudar bastante a compensar esse problema com os atributos do personagem. Também é interessante lembrar que em épocas pré-internet era extremamente difícil descobrir itens ou habilidades secretas de um game. Quando você queria saber alguma coisa sobre um jogo, ou você esperava sair numa revista com o assunto, ou você descobria sozinho. E agora pense em um game tipo Mortal Kombat, que sempre teve seus fatalities como diferencial, mas que ninguém sabia como fazer. Combos eram bem mais fáceis de descobrir, porque era só ir testando os comandos e em algum momento você iria aprender. Já os fatalities, devido ao tempo curto para execução e combinações complicadas, era quase impossível descobrir. Para ser sincero, o único fatality de Mortal Kombat Ultimate 3 que eu sabia quando eu era criança era o do Liu Kang, que era pra frente, pra baixo e A. De resto, todos os outros só foram acessíveis graças a uma daquelas revistas que tinham milhares de códigos de vários games de vários consoles, o que me possibilitou fazer os 4 códigos de Mortal Kombat Ultimate 3, que eram o Sound Test, esquerda abaixo YY, Cooler Stuff, pra cima BA, esquerda abaixo Y, Cool Stuff Menu, direita acima, BBA, baixo cima, B, baixo cima, B, e o Scott Stuff, que era BA, pra baixo, esquerda A, X, B, A, B, Y, que entre várias possibilidades de alteração no game, a principal era fazer o ponteiro do seu mouse descer até o botão de se inscrever e dar um clicality, junto com um belíssimo likeality. E sim, família, esse foi o melhor momento do vídeo que eu achei para pedir a inscrição. Mas voltando aos códigos, entre as possibilidades de alteração no game, as principais eram poder selecionar Shao Kahn e Motaro no modo 2 players, e a favorita de todos, que eram os fatalities com um botão. E isso aqui é um tipo de código que não dá nem pra chamar de trapaça, porque era quase impossível descobrir um fatality. Levem em consideração que hoje em dia é só abrir o menu do game e ver o fatality, mas nas antigas o máximo que acontecia
era com muita sorte você fazer um fatality e depois não ter ideia de como fez. Então eu digo com toda certeza que muitos fatalities só foram vistos no Ultimate 3 na época do Super Nintendo graças a esses códigos. E se é pra falar de códigos, não dá pra deixar de fora R1, R2, L1, X, esquerda, baixo, direita, acima, esquerda, baixo, direita, acima, que só de eu falar já tem muita gente que vai saber que é de GTA San Andreas. O famoso código que te dava dinheiro, enchia seu HP e ainda te dava colete. Inclusive eu conheci gente que só fez final no GTA San Andreas usando esse código a cada 10 segundos de gameplay. E diga-se de passagem, pensa num game que era lotado de códigos. Eram tantos códigos que alguns eu nunca nem fiz no game. Eu resolvi contar e temos 88 códigos diferentes em GTA San Andreas. Mas entre os mais tradicionais, tínhamos a possibilidade de deixar o CJ magro, CJ forte, com super pulo, com super soco, escolher entre os 3 packs de armas, que diga-se de passagem, eu sempre preferi o terceiro. Inclusive aproveitem para dizer qual vocês usavam nos comentários. Também tinham os carros voadores para os fãs de Harry Potter e o acessório que mais faz falta no GTA V, que é o jetpack. Era extremamente divertido sair voando por aí para conhecer lugares do mapa por ângulos totalmente diferentes, ou até alcançar locais que seriam mais difíceis de você ter acesso usando um avião. Enfim, todo mundo que jogou GTA San Andreas usou algum código em algum momento, tanto para diversão quanto para facilitar o game. E lembro que na época, muita gente já tinha esses códigos decorados de tanto jogar GTA. E outra coisa que foi extremamente popular, principalmente no PlayStation 1, foi o Game Shark, que era um acessório que você encaixava no seu game, escrevia linhas de código enormes, ativava tudo e ia jogar com vários tipos de códigos ativos. Eu cheguei a ter a versão que era encaixada na parte de trás do PlayStation 1, e lembro que junto vieram umas 100 folhas cheias de códigos de vários games que eu poderia colocar no Game Shark. Mas a versão mais popular com certeza foi a de CD, que você encontrava à venda em qualquer lugar que vendia CDs de PlayStation 1. O lado bom é que esses CDs já vinham com os códigos da maioria dos games de PlayStation 1, então você não tinha o trabalho de fazer várias linhas de código, a não ser que quisesse algum código que não estava no CD. Nesse caso você teria que escrever tudo, e acredite, dava muito trabalho. Principalmente porque alguns códigos eram extremamente grandes e com muitas letras em ordens parecidas, então era extremamente fácil errar uma letra no meio de todas e graças a isso o seu código não funcionar. E o único jeito de arrumar era conferir linha por linha tudo de novo. Também tivemos Game Sharks para outros consoles, tipo Game Boy, Nintendo 64 e até PlayStation 2. Inclusive, no começo o PlayStation 2, além de usar o CD do Game Shark, também era necessário usar uma espécie de memory card para fazer os códigos realmente funcionarem. E sim, no começo muita coisa de PlayStation 2 usava CD ao invés de DVD, e só não era mais necessário usar esse memory card quando o Game Shark foi atualizado e saiu em uma versão de DVD. Que inclusive eu tenho aqui e é essa que estou mostrando para vocês no exemplo do vídeo, mas era sempre seguindo esse mesmo padrão do PlayStation 1, digite seus códigos e seja feliz. Além dos Game Sharks, também tivemos o Game Genie, que saiu para Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, entre outros games da era 16 e 8 bits. E era bem interessante, porque você plugava sua fita nele e transformava o seu game nesse mini Megazord. E ele também seguia a mesma linha, você colocava o código e ia se divertir. Inclusive em algum momento eu vou trazer um vídeo especial só para falar sobre o Game Shark, Game Genie e a história de ambos nos games. Tenho certeza que esse assunto vai acabar rendendo um bom vídeo. O triste é que com o tempo o uso de cheats em games foi meio que se perdendo, pelo menos nos games single player, porque hoje em dia usar cheats normalmente não está atrelado à diversão, e sim a trapacear em games online tipo CS. Mas no passado, na época dos games offline, o foco era simplesmente a diversão, então isso não era um problema. Inclusive, aproveite os comentários desse vídeo para falar quais códigos que mais te divertiram nessa época. Eu sou o Will, esse é o canal Minha Experiência nos Games, e hoje você assistiu os códigos, cheats e trapaças que você nunca vai esquecer. Aproveite e também não se esqueça de se inscrever no canal e também não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda muito o vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.